pessoal, tudo bem? Estamos aqui no meu, no seu, no nosso Potência Podcast. Potência Podcast é aquele lugar que você chama todo mundo que é uma potência para poder falar da sua história de vida, inspiração, superação, carreira profissional, tudo que aglomerar aqui, né? Uma vida de divisão de exemplo, de realmente de superação. A gente está aqui com essa plataforma aqui participando e entrevistando também grandes cases, grandes potências. E hoje a gente já passou aqui por algumas pessoas que são incríveis, grandes potências a nível Maceió, a nível Alagoas e quiçá até a nível Brasil. Algumas pessoas que passaram aqui, mas hoje especialmente também tem um cara maravilhoso. Cara que pra mim, eu conheci na época, ele tava fazendo as logomarcas dos bairros, né? O Tom Carvalho aqui tá do nosso ladinho aqui. E esse cara ganhou também grande repercussão a nível estadual, nacional, né? Através das logos dos times de futebol. E aí ele começa a inovar. Esse cara é incansável. E agora ele tá fazendo, rapaz. Eu acho um trabalho que o cara tem que ter uma paciência, sabe? De fazer ali, eu não sei qual o nome, Tom, mas é maquete, né? Não sei se... Popularmente é conhecido maquete, mas miniatura, né? Miniaturas. Sim, miniaturas, né? Que eu conheci até um cara que faz miniaturas das favelas no Rio de Janeiro também, que esse cara se tornou uma referência nacional e até ele lançou as grandes obras dele no museu recentemente, não sei se foi em São Paulo ou no próprio Rio, que o Tom tem essa mesma vibe e pegada e hoje é uma referência, além também que é um grande excepcional do web design, é um cara que faz grandes marcas, né? Reposiciona grandes empresas através da sua arte, né? Através do seu web design aí. E hoje é uma referência nacional para nós. Com vocês, Tom Carvalho. Tamo juntos. Grande Tom Carvalho. Obrigado, essa apresentação eu cheguei e fiquei emocionado aí, que eu não acho que sou isso tudo não. Você é o cara, velho. É mais uma potência aqui no Potência Podcast, né? Muito obrigado pelo convite. Estou honrado aqui estar com vocês. Conheço o Carlos Jorge de longa data, conhecendo você agora. É um prazer estar aqui, compartilhar as vivências, né? As aventuras. Um prazer pra gente também. A primeira pergunta que eu lhe faço é: quem é Tom Carvalho? Acho que essa pergunta ainda nem posso responder, né? Eu posso dizer quem fui até agora, né? Boa. Boa, muito massa. Porque assim, eu faço até um intercâmbio aí com o meu trabalho de design, né? A gente vive em interna mudança, né? Então a internet, eu comecei em 2002, esse ano agora estou completando 20 anos de carreira como designer e programador. Então assim, eu cheguei na internet quando nem existia rede social, não existia smartphone. Então eu vi todo o processo de mudança e eu fui me moldando. E eu sei que daqui a mais 10 anos, 20 anos, se Deus me permitir estar trabalhando ainda aqui presente, eu sei que eu vou ver muita mudança. Então, o conceito assim de quem eu sou é a eterna construção, né? Uma construção eterna. Acho que todo mundo que trabalha hoje ligado à tecnologia, né? Essa mudança constante. De onde surgiu o interesse pelo web design? Foi logo na infância, assim, eu venho de uma família que meu pai trabalha como eletricista, trabalhava como eletricista. Opa, uma coisa em comum aqui nós temos já, viu? Porque meu pai trabalhou com eletrônica durante a maior parte da vida dele. Obrigado. E a gente já tem uma coisa em comum. Então assim, eu já posso dizer já de cara, Carlos Jorge, que esse cara desmontava as coisas em casa, porque eu era assim também. Não, todo cara, eu já percebi que parece que é um padrão, assim. Eu vou ser meio que um cientista aqui. Todo cara que reina em alguma coisa, ou eletricista, não sei o que, ele tende pro ramo da tecnologia ou vai pro design, porque eu acho que aguça a imaginação do cara, né? De poder criar, de poder inovar, de poder, sei lá, o que você faz, automação, né? Tem coisas que precisam de exclusividade, não tem um padrão muitas vezes. Você precisa criar ali para um cliente, tem toda uma personalização ali. Mas eu acho que isso é o que retrata vocês, por exemplo. E a mim também, eu me incluo também como esse grande maluco, cientista maluco aí também. Mas eu acho que é essa padronização de aguçar a imaginação, né? Então muitas vezes tem essa referência ou do pai, ou de alguém que estimula muito, né? Desde a infância. Ah, porque o meu filho é reinão. Bicho, deixa o cara reinar mesmo, pô. Bota ele pra quebrar aí mesmo, pra poder aguçar as boas lembranças, né, de coisas que ele pode criar e inovar. Eu acho que essa é a pegada. Essa é a vibe mesmo. Ou seja, continuando a história do Tom o Reinão. Vamos lá. Tom o Reinão. Isso que o Carlos falou agora, assim, eu levo pra minha vida, porque hoje eu tenho uma filha de 8 anos e ela ganha um brinquedo, ela pega uma semana, depois ela já tá desmontando, com curiosidade de saber como é que foi feito. E era isso que eu tinha naquela época, mais ligado à parte eletrônica, porque eu via lá, principalmente quando meu pai chegava videogame pra ele consertar.
E eu ficava pensando, como é que funcionam os jogos? Eu não gostava só de jogar. Eu gostava de saber como é que aquilo funcionava. E foi aí que eu me interessei a criar, a design de jogos, a programar. Foi aí que eu comecei a programar. Isso eu tinha 10, 12 anos. Então, assim, é uma frase até que eu vou falar aqui, que principalmente para quem tem filho pequeno, que deixa ele reinar. Deixa ele reinar à vontade, porque eu tenho isso para minha vida. O adulto criativo é a criança que continuou. É a criança que foi... Repete aí, então, por favor. O adulto criativo é a criança que continuou. Boa. Verdade, cara. Porque é o cara que reina, é o cara que é curioso, é o cara que experimenta, que não tem medo de errar. E ao longo da minha trajetória eu vou contar vários erros, vários acertos, que a gente que cria tá à parte, porque a gente nunca sabe como é que vai ser o efeito na criação. Sim. Exato. É aprender, né? Eu lembro que quando minha mãe comprava antigamente aqueles radinhos, aí novo, cara, eu comprava lá no centro, lá tal, radinho novinho, deixava lá em casa de vacilo. Prejuízo esse menino. Cara, eu desmontava. Não, mas era incrível, porque eu nunca consegui conter essa minha inquietação, não. A minha tara era saber como ele era feito dentro. Era tara de saber. Mas aí também me rememora aqui. Eu ganhei, rapaz, uma vez o He-Man, cara, musculoso, mas nas costas dele você apertava um botãozinho assim que o braço dele mexia a espada, velho. E eu digo, bicho, como é que esse infeliz desse boneco mexe essa espada toda vez? Aí eu fui lá com aquela chavezinha, rapaz, pequenininha assim, já lembro, cabinho vermelho que abria até parafuso de relógio. Aí fui lá, rapaz, abri o He-Man lá, vi lá, tirei. Agora, qual o negócio todo? Nunca mais ele volta. Você não consegue mais montar. Duvido. Eu apanhei, velho, por causa daquele He-Man, irmão. Que trajetória aí. Duvido. Eu desmontava tudo também em casa, assim, e o teu ensinamento aí é o que eu faço com a minha filha também. Eu tenho uma filha com 7 anos de idade hoje, e aí eu digo pra minha filha direto a mesma coisa. Eu digo, ó, deixa a minha filha se descobrir. Deixa de se descobrir. É a oportunidade de se descobrir, inclusive. Eu acho, você até falou que quem vive esse mundo do pai eletricista, do pai eletrônico, vai pra essa área, eu acho que é a quantidade de choque música também, né? Assim, quem tem uma vertente pra música também. Então as pessoas meio que aguçam a imaginação, né? O importante, eu acho que é não podar a criança, né? Se ela quer abrir, deixa abrir. Isso vai aflorando uma criatividade que no futuro ela vai dizendo, não, eu posso fazer isso, eu consigo fazer isso, né? É comum, assim, dos pais, assim, pega um brinquedo, principalmente quando é um brinquedo caro, não, vai destruir, aí não deixa, a criança já fica retraída. Aí eu acho que a parte dos adultos não criativos, que a criança ficou lá na infância, né? Então cresceu o adulto sem a criança. Sim. E o criativo não, cresce, mas a criança vai junto, né? Pô, mas assim, tem tudo a ver com a criatividade, não só essa parte de desenvolvimento, você falou dos jogos, tudo bem, mas a parte de desenho também, aí é um olhar, né? Mais criativo para o negócio. Eu desenvolvo software para automação industrial. Bacana. E aí eu desenvolvo esses códigos, eu sei que exigem muito da gente, tem que parar, tem que desenvolver, porque tudo é cálculo, é matemática, tudo é matemática e vai. E aí até falo muito com o pessoal da minha família, as pessoas ao redor, que quando eu estou desenvolvendo um programa, eu canso muito mais do que uma atividade física, por exemplo, porque fico mentalmente cansado. A mente cansada é muito mais complicado que o corpo, né? Porque o corpo você descansa e no outro dia tá bom. Às vezes você dorme com aquele problema de código para resolver e não descansa, porque no outro dia o problema ia estar lá. O tal do bug. Mas aí o que acontece? Você, além dessa parte, você também tem a parte do design gráfico, né? De fazer, eu vi aqui, quando eu recebi a pauta do cara, eu vi que o cara desenhou uma camisa SA, não foi? Foi. E aí já fez também times fora de Alagoas. Então, como é que surgiu essa criatividade, esse olhar? E o que fez você aproximar do futebol também? Foi assim, o trabalho, como eu comecei, a minha vontade sempre foi só focar em programação. Só que na época que eu comecei, em 2002, não tinha designer à disposição e nem tinha programador à disposição. Então, quem fazia site naquela época meio que tinha que ser os dois. Não tinha muita dupla de... Sim. Geralmente hoje são dupla, né? Tem um design e tem um programador. Que se unem as duas funções, são um produto final. Na época não tinha. Então, eu comecei programando e tive que aprender. Eu queria me diferenciar no mercado para ser escolhido. Então, eu tive que começar a estudar conceitos de design, saber o porquê do uso de cores sim ou não, entendeu? Para conseguir chegar lá. E até interessante, assim, que a cartada final que eu tive, assim, já com o foco do podcast é mais na questão da iniciativa, né? De você ir lá. Por incrível que pareça, eu comecei quando eu era vendedor de sapatos numa loja de sapatos do centro de Maceió. Eu tinha 18 anos na época. E na época o salário mínimo era R$150.
Putz. 2002. Essa história muito nos interessa aí. R$150. E aí entrou um cara, nunca me esqueço. Entrou um cara com uma pasta com vários modelos de cartão de visita. E aí eu percebi, na loja era grande, tinha em torno de uns 20 a 30 vendedores. Ele ali vendeu em torno de 10. Era assim, ele pegava o nome da pessoa, anotava e dizia que no outro dia vinha lá com 100, 200 unidades. Então ele vendeu ali em torno de 10 a 12 vendedores. E o cálculo que eu fiz mentalmente do quanto ele cobrou era mais do que o salário que eu recebia no mês inteiro de trabalho. Tá, Putz. Foi. um dia de trabalho do cara numa era loja, um mês. Numa loja, porque ele depois foi para várias lojas, né? E aí eu pensei, não, tô fazendo, eu sei fazer isso, eu posso fazer isso. No mesmo dia eu pedi demissão, eu era um bom vendedor. Putz, o cara... E a galera ainda Oportunidade. chama a gente de doido. A gente ainda teve o cara no mesmo dia. Foi no mesmo dia, No já. mesmo dia, cara, no mesmo dia. E assim, como é comum nosso a gente fazer essas contas mental, né? Que a gente tá numa eterna desgraça, querendo ascender. E muitas vezes essa ascensão não é ficar rico, é só dizer, bicho, eu acho que a minha vida dá pra ser melhor Dá que pra ser isso melhor aqui. do que Exato. dá, né? E assim, muitas vezes a gente faz tanto cálculo pro risco e não toma a decisão de fazer, de tomar coragem, de muitas vezes assim, mesmo que a gente saia num momentâneo prejuízo, mas eu acho que esse perfil, essa cultura, porque é uma cultura que tem que ser estabelecida na nossa mente, né? Até pros nossos filhos, e cara, faz um cálculo que a vida pode ser melhor que isso. E eu lembro daquele empresário chinês, esqueci o nome, que ele é tipo um magnata da China. Cara, as pessoas têm que olhar, né, que a empresa é uma máquina, né, que sendo bem gerenciada e tendo bom treinamento, ela pode multiplicar dinheiro. E o salário mínimo não, você que vai ficar naquela esfera, naquela limitação. E a gente vê a história do Tom nessa possibilidade, né? Ele fez esse cálculo mental e disse, não, o que eu tô fazendo no mês, o cara tá fazendo no dia. Tem que fazer isso e o cara tá ganhando isso aí. Tudo bem que ele tem os custos de impressão, né, de papel, mas mesmo assim já era muito mais vantagem do que ele tá de segunda a sábado, como eu tava, né? Pra ganhar 150, que era o salário mínimo do mês inteiro. Total, né? Massa, aí eu fiz isso, uma semana depois eu voltei na loja já com a pastinha. Pra vender. Pra vender. Isso é o time. Esse é o time. Oportunidade. Esse é o time, né? Ô Tom, aí você fez um projeto independente também nos bairros de Maceió, não foi o que o Carlos Jorge começou aqui falando? Assim, a minha carreira toda foi pautada nesses desafios, né? Assim, então, tipo, quando eu me lancei profissionalmente, um dos maiores desafios para quem começa profissionalmente, eu já aproveito e digo para quem está começando, é a questão de portfólio. É difícil uma empresa escolher, sendo que você não tem o que mostrar, muito o que mostrar. Sim. E foi aí que eu comecei a fazer situações assim, site para artista, eu oferecia de graça, eu mandava pro cara. Por exemplo, o primeiro site que eu fiz de artista foi do Geraldo Azevedo, cantor Geraldo Azevedo. Sim. É da geração um pouco antiga, talvez os mais jovens hoje não saibam, né? Mas eu fui no show dele, achei a oportunidade bacana, fiz o site todinho e mandei para ele de presente. Na época ele estava desenvolvendo, deu um maior rolo lá na empresária dele, porque ele estava desenvolvendo. O rapaz ligou para mim até chateado, porque eu tinha oferecido, e realmente foi antiético da minha parte ter feito isso. Mas quando 6 meses depois, o rapaz sumiu, não entregou o projeto, e eles perguntaram se eu aceitava fazer. Caraca. E aí eu aceitei, lógico. E aí foi uma bola de neve, né? Então, assim, eu tinha um portfólio de Geraldo Azevedo, um cantor nacionalmente conhecido, né? Pra quem não conhece ele, Dia Branco, por exemplo, é um dos clássicos da MPB, é a composição dele, né? E aí foi um puxando o outro. Depois eu fiz Bento de Paula, depois eu fiz a Suzana Werner, que era a esposa do goleiro Júlio César, ainda é a esposa do goleiro Júlio César, era vizinha da filha dela. Comecei a fazer o da Suzana, depois fiz do goleiro Júlio César. Carlinhos Maia, né? Carlinhos Maia. E aí foi um puxando o outro. E foi assim, uma carreira foi toda pautada nesses desafios. Aí eu já tinha montado um portfólio legal. E foi quando chegou 2015, que foi os 200 anos de Maceió. E aí surgiu assim, não, tem que fazer uma homenagem para minha cidade. E o que é que eu queria fazer? Toda vez que se vê uma homenagem para Maceió, a gente sempre vê ressaltar os bairros como Ponta Verde, Pajuçara, Jatiuca, nas gravações, nas imagens, no poste, né? No máximo, Pontal por causa do artesanato. Sim. E aí foi que eu pensei, não, tem que fazer alguma coisa que seja igualitária, que valha sacada isso. Que valha para todos, porque Maceió não é só Ponta Verde, Pajuçara, Jatiuca. E aí foi quando eu fiz o projeto de fazer um logo para cada bairro. São 50 bairros que Maceió tem. Todos em pé de igualdade, então não tinha um mais bonito do que o outro. Eram todos no mesmo background, todos na mesma cor. E o objetivo era que o grande homenageado, a grande homenageada, era a cidade de Maceió, com seus 50 bairros. Que massa. Top. Foi bem despretensioso, eu passei em torno de um ano, porque eu tinha que ir lá, assim, bairros que eu já tinha convivência e sabia, eu já sabia o que fazia de cara. Mas tinha bairro que eu nunca nem tinha pisado. Então eu tive que ir lá para visitar, para ver algum traço arquitetônico marcante, ou alguma história interessante.
Que é até interessante assim dizer, por exemplo, o bairro do Tabuleiro, eu fiz estudo, eu não sabia que a Fernando Lima era uma pista de avião. A Fernando Lima na parte do Tabuleiro, era uma pista de aviação. E eu ia fazer isso. Quando foi uma semana antes de lançar, foi que eu tive o estalo. Eu não sei se vocês lembram, talvez não são da geração de vocês, mas os mais antigos como eu, tinha lá uma escultura gigante de uma fábrica de ração que o pinto ficava balançando a cabeça. Isso. Pronto. Um ovo, não era? Era um ovo. Foi até restaurado recentemente. Foi restaurado recentemente. Eu fiz ela na marca, foi a marca mais comentada, porque pegou a memória afetiva de exato. E todas as logos contam um pouquinho da história, assim. Por exemplo, tinha um restaurante na Serraria e tinha uma cobra, um leão e um macaco dentro do restaurante, na jaula mesmo. Então, representei os 3 animais. Caraca. E as pessoas lembraram, eita, é daquele restaurante e tal, não sei o quê. Cara, é uma dica importante isso pra quem trabalha com design, né? Memória afetiva. Memória afetiva. Uma vez eu vi uma galera falando sobre posts e desenhos relacionados a jogos, justamente porque isso atrai a memória afetiva. Eu achei massa. Então você pegou esse time, só que para um bairro, né, velho? Memória afetiva é tudo. Neurociência pura, né? Exatamente. Porque você remonta ao passado. Aí assim, eu lancei despretensiosamente mesmo. Não sabia que ia ter tanta repercussão como teve. Eu botei no ar, fui correr na praia. Quando eu vou correr, eu deixo o telefone no silencioso. E eu, tranquilo. Quando eu parei de correr, tinha em torno de uns 1.500 compartilhamentos. Que assim, massa, cara. Um período de 1 hora que eu tinha lançado. E muita mensagem, assim. Teve a do Vegel, viu? Teve a do Vegel, que eu coloquei um marisco na concepção da logo, em referência à extração, né, da pesca, né? E as mensagens, assim, o mais bacana foi a mensagem do público, né? Porque tinha gente, assim, por exemplo, na Ponta Grossa, referencia um cinema antigo que existe lá, que hoje é uma igreja, o Lux. Sim. Que acabou nos anos 60. Eu nem vivenciei ele, mas a minha avó contava muito que ia. Exato. E o pessoal mandava, assim, mensagem. Eu conheci minha esposa no Lux, que bom essa memória e tal. Que massa. Foi muito presente que eu ganhei, assim, das pessoas, que ganhei muita coisa nessa época. E o mais bacana foi o que eu guardei para mim, foi uma mensagem de uma senhora que eu recebi do Ouro, não sei se foi do Ouro, acho que foi do Ouro Preto ou foi do Rio Novo. Ela disse assim, foi a primeira vez em que eu vejo meu bairro sendo representado numa coisa que não seja nem morte nem tráfico. Caramba, foi forte. Top. Porque eu vi que naquele momento eu tinha atingido o objetivo, que era homenagear Maceió por inteiro. Não só os bairros nobres, que servem para o vídeo, para o turismo, que é a Ponta Verde e Pajuçara, mas o Rio Novo, o Ouro Preto, a Ponta da Terra. E foi muito bacana. A partir de então, pronto, assim, meu nome ficou consolidado. O prefeito, na época de Recife, queria fazer, eu quase assinei o contrato para fazer a versão de Recife, o logo de Recife. Eu cheguei a pegar a prancha de desenho, foi quando eu vi lá o nome dos bairros, Casa Amarela, Casa Forte. Aí eu pensei, se eu for botar uma Casa Amarela, eu vou botar uma logo Casa Amarela. Mas esse bairro pode ter uma história que seja maior do que um símbolo de uma Casa Amarela. Exige uma pesquisa, né? Como, por exemplo, tabuleiro. Uma pessoa que não conhece a história do tabuleiro, que não sabe que tem aquele pinto, iria botar provavelmente um tabuleiro de xadrez. Isso, né? E não iria representar nada, só o nome. E foi quando eu me reuni com ele, só não dá, você tem que procurar um cidadão, uma pessoa que ame Recife, culturalmente, que né, vivenciou Recife. Eles, assim, ficaram chocados pelo fato de eu ter recusado. Mas, assim, eles, então a gente compreendeu totalmente, tem razão, faz sentido. Então, mas a gente quer aproveitar a sua ideia, assim, a sua pegada de alguma coisa. Aí foi que eu fiz o site do Carnaval Oficial do Recife, que aí é um site mundial. Top. Site mundial. Por 3 anos seguidos, o site oficial do Carnaval de Recife foi meu. Que massa, velho. Foi. E assim, foi um trabalho de muito orgulho. Esse cara é top. Eu fico muito feliz, velho, quando eu vejo assim. Tu é de Alagoas mesmo? Sou Qual bairro que tu... Eu cresci na Jatiuca. Sou da Jatiuca. Massa. E qual foi o símbolo da Jatiuca que tu representou lá do teu bairro? O da Jatiuca eu representei, assim, tem o condomínio Castelo Branco, né? Que foi o conjunto que eu cresci lá. Sei. Especificamente a quadra 13. Então eu tentei referenciar isso daí. Que massa, velho. Aí, assim, foi um projeto que me abriu muitas portas, assim, tanto aqui em Alagoas quanto fora. E, assim, não só do reconhecimento profissional, mas do reconhecimento humano. Sim. Entendeu? Das pessoas pensarem assim, porra, como essa frase que foi dita, né? E ressignificou, né? Assim, eu acompanho o Tom já há alguns anos, assim, de parceria, de admiração de verdade, porque, cara, acho que a gente sempre sofreu esse complexo, né? De nunca valorizar o que é nosso, sempre tem que vir de fora, sempre tem que vir os grandes, tem que vir... Não, meu amigo, tem que vir de Maceió, do Vegel. É nesse ponto que eu acho bacana, assim, já aproveitando a sua deixa, a atitude do Carlinhos Maia, porque o Carlinhos Maia, as principais coisas que ele faz é com o profissional daqui. Então a logo dele, ele escolheu a mim, o tatuador dele é daqui de Alagoas, inclusive o Alex Farias, que faz as minhas tatuagens também.
A equipe que faz a organização dele é daqui. Então, assim, ele privilegia aqui. Ele tem cacife para contratar o designer do Brasil, o tatuador do mundo inteiro, né? Sim. Mas ele escolhe daqui. Isso é bacana dele. E isso, assim, mostra uma real... um real propósito, né, de missão, de valorização do que é nosso, né? Porque é aquela coisa, a síndrome do vira-lata, né? A gente sempre, todo mundo é bom e a gente tá aqui e nunca se sente o cara. Não, bicho, a gente tem grandes talentos, assim, desde artistas, né, que a gente tem muito que nos orgulhar, né? Isso. Grandes nomes ao nível do futebol até internacional, por exemplo, da arte, da cultura. Então, por isso que a gente tá aqui hoje com Potência Podcast. O Potência, o objetivo é justamente trazer essa galera, né? Que desde o microempreendedor, né? Ou do intraempreendedor, que a gente realmente quer que ocupe esse espaço como o nosso aqui. Valorizar a nossa casa, né? Valorizar a galera de Alagoas, como o Tom, que representa muito bem a gente aí. E, assim, eu fiquei muito feliz de conhecer sua história, viu, Tom? Eu e o Tom, a gente tem um monte de coisa em comum, pô. A gente tem tatuagem, o pai da gente foi da parte de elétrica ou eletrônica. A gente desenvolve, a gente é forte, musculoso, nós dois. Não, tu tá com a barriga grande, pô. Tem tudo... Não, pô, peraí, porque eu tô sentado diferente. Deixa eu sentar assim pra tu ver agora, se eu não fico mais. Pessoal, ele tá malhando. Ele, na verdade, ele não tá malhando, ele tá pagando alguém pra malhar pra ele. Porque eu tô sem tempo, pô. Ele ligou na frente, ele ligou pra mim, na minha frente. Ô, bicho, já correu pra mim hoje. Quantos abdominais você já fez? Fiquei até lisonjeado agora, porque eu voltei pra treinar, tá com um mês, tava 2 anos aí parado, então já, se você tá me comparando a você, que já tá mais. Pô, a gente tá... Forte a gente, nós dois. Em relação a vocês, a mim não se compara porque minha musculatura é totalmente diferenciada, né? É uma ripa. É dentro do osso músculo dele. É uma ripa reta assim, não tem diferenciação nenhuma, mas é isso. É massa. Então, Tom, bom, a gente já vamos recapitular a história aqui do Tom, né? Um cara que foi criado na Jatiuca, né? Lá no Quadra 13. Quadra 13. Então, assim, fez uma referência massa sobre os bairros de aqui de Alagoas. E tem a Quadra 12 lá no Vegel, é? Tem quadra de tudo que é número no Vegel. Eu andava na quadra 30 do Joquileão também ali. E eu... Mas a quadra 12, negão, tá ligado que ali é a quadra. É a quadra da quebrada. Eu fui criado na rua José Cavalcante, número 16, lá no Vegel, E aí, cara, o que acontece? Olha como a gente conversando aqui, a gente já remonta a história do passado, tá vendo? Como a gente balança o fundo do caldeirão, né? Cara, é massa isso. Então, trazer as histórias, né? Isso eu acho que é o mais fantástico do seu trabalho, né? Trazer essa história. Eu gosto muito de história. Eu digo assim, se eu não fosse programador nem designer, talvez eu fosse historiador. Até assim, eu mesclo muito disso, né? Aí onde emenda o segundo trabalho, que foi o 200 anos de Alagoas. Sim. Que assim, muita gente esperava, já estava esperando uma homenagem minha, como teve os 200 anos de Maceió, que assim, Maceió foi em 2015 e Alagoas foi em 2017, 200 anos. E todo mundo estava esperando que eu fizesse a logo da cidade de Alagoas. Certo. Só que aí eu não fiz. Foi o que eu fiz. Enquanto eu estava criando a logo dos bairros, eu pesquisei muita foto antiga, assim, por exemplo, uma fachada no cinema. E aí eu percebi uma coisa assim que a gente, talvez muitas pessoas percebam. Quando a gente enxerga uma foto preta e branca, eu particularmente não consigo enxergar o passado em cores. Eu só enxergava como se o passado fosse preto e branco, mas existiam as cores. E aí eu comecei a colorir algumas fotos para eu sentir também que foi outro projeto como era o passado, né, na real. E aí eu vi que esse projeto tem potencial. Aí foi quando eu fiz 200 fotos coloridas artificialmente de várias cidades de Alagoas, de Maceió. Top esse projeto. E aí foi muito trabalhoso, foi um trabalho de mais de ano, porque eu quis fazer o mais fidedigno possível. Então, assim, eu fui conversar com a pessoa que tinha aquela loja para saber qual era a fachada daquela loja, como era a fachada, como era a cor do metrô, como era a cor do fardamento do cara que operava o metrô, que chama motorneiro. E eu aprendi muito sobre Alagoas nesse trabalho daí. E quando foi o dia dos 200 anos de Alagoas, eu lancei esse projeto. Aí foi uma enxurrada de muita gente emocionada, de locais que não existem mais, cinemas como São Luís, que não existe mais. Foi muito... Só projetos tops. Você fez um projeto também vinculado ao cangaço, não foi? Foi. Aí foi quando entrou o futebol na minha vida, né? Assim, que eu torcedor do CCA desde a infância. O CCA foi o primeiro time a me convidar para ser criador de camisa. E na época foi tão chocante assim para mim, tão surreal, que eu achava que era camisa de passeio. Eu cheguei para a reunião com os protótipos de camisa de passeio. Quando o pessoal do marketing falou, não, Tom, a gente quer que você faça camisa de jogo. Que massa, velho. E para mim era oficial, assim, foi muito surreal. E assim, esse episódio, eu parti do sonho pro pesadelo em questão de minutos, porque aí foi um erro, uma falha minha assim, digamos, estilista futebolístico, que meus amigos brincam assim comigo, que eu sou o Clodovil do futebol. Que eu crio as camisas, né, dos times. Mas
Aí, uma inexperiência. Grande Clodovil. Lá em Clodovil, saudoso Clodovil. Saudoso. Saudoso Clodovil. Aí eu fiz a camisa, mandei para a fábrica e fiquei tranquilo, porque na época a fábrica era supostamente uma marca boa, né, assim, de fabricação famosa. Quando chegou no dia da camisa, da entrega da camisa, eu tinha marcado a viagem para fora do país, não estava aqui. E aí eu entrei no avião, assim, o evento tinha começado, eu realizando meu sonho, né? Poxa, o meu time com a minha camisa lá, com o meu nome de crédito na camisa e tal. E aí, quando eu pusei no avião, 6, 7 horas depois, eu só não fui chamado de bonito, desespero. Porque a fabricação tinha ficado totalmente diferente do projeto que eu tinha feito da camisa. Ficou horrível, assim, o resultado não ficou legal. O CCA, como me colocou muito na linha de frente da criação, a torcida foi totalmente em cima de mim, né? Então, assim, eu vi frases do tipo... Você saiu do Brasil porque você sabia que tinha feito uma porcaria e não quis ficar. Eu vou, como se assim, se fosse fácil você comprar uma passagem no dia, né? Reservar o hotel. Vou esperar você no aeroporto com um pedaço de pau para lhe matar. Tá pega. É porque, assim, eu gosto muito de dizer que a gente, quando faz qualquer trabalho de criação, a gente tem muito público-alvo, assim. A gente traça um público-alvo. Então, assim, quando você vai fazer a marca de um restaurante, é um público. Uma marca de uma loja, é outro público. Mas torcida de futebol é o leque mais amplo que existe, porque você tem do PhD, do cara que é o super instruído, ao analfabeto total. O cara que não sabe nem escrever seu nome, mas ele é comprador, é consumidor do time. Exato. Então é um público indomável, é um público que você pode esperar qualquer tipo de paixão pura, né? Os caras paixão não têm pura. razão. Assim. E aí eu tava em viagem, aí eu fiquei mal. Passei 2 dias assim que eu fiquei no hotel. Assim, perdi os 2 primeiros dias, até que com a turma que tava comigo, disse assim, ó, vou pegar o celular, vou confiscar e você vai ver só quando você voltar para o Marcelo. Ou zero o jogo para aproveitar. Aí eu fiz isso, fui curtir. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fui ver foi a camisa ao vivo e a cores. Vi que o projeto tinha ficado ruim. Apresentei o projeto oficial em desenho. Um par da torcida aceitou, parte da torcida achou que ainda era culpa minha. E um ano depois eles deram a chance de eu criar uma outra camisa. Aí eu segui todo o processo criativo. Não viajou? Não viajei, acompanhei a produção de perto, assim, então pra você ter ideia, foi a 5ª camisa que eles fabricavam e mandavam pra eu assinar a aprovação. Não ficou do jeito que eu pensei, aí ia voltava. Aí foi a 5ª. Na 5ª camisa, agora pode produzir em larga escala. E aí foi produzido, e aí foi uma das camisas mais vendidas. E foi tão bacana, assim, a atitude do CSA, e aí eu gostaria de agradecer a 2 pessoas em especial. Primeiro, ao Alberto Oliveira, que era o gestor da loja Azulão, da marca Azulão na época, e Rafael Tenório, que era o presidente. Boa. E aí eles me deram a camisa de presente, eu fui ver lá e tinha meu nome nas costas, assim, Tom, pequenininho, um créditozinho, Tom Carvalho. Eu pensava que era só a minha. E quando eu fui assistir a estreia do time, todas. Os jogadores todos com a águia, uma águia que você usa. A minha logo é uma águiazinha. E aí pra mim, pronto, aí eu só consegui realizar o sonho um ano depois, porque o sonho ficou engasgado na garganta, assim, de ver o torcedor orgulhoso com a camisa. E a camisa tem até uma história interessante, porque ela é feita, depois assim, quem quiser consultar, é a camisa número 2 de 2018, que foi jogada em 2018. Maravilha. Inclusive, foi a camisa que, quando o CSA subiu pra Série A, jogou com essa camisa. Caraca. Foi. Deu sorte. Assim, até outro fator interessante. Todos os anos que você subiu, que foi da série da D pra C, da C pra B, da B pra A, foi com camisa de criação minha. Foi mesmo, cara. Então, isso aí vai... Faz uma camisa da Connect aí. Se isso viralizar, eu vou falar com o pessoal, Marcos, vamos pegar o contato dele e fazer a nossa farda da Connect. Esse a gente sobe de divisão lá. Aí, só voltando aqui nessa parte da camisa, depois quem tiver curiosidade de ver, pesquisa lá, camisa 2 do CSA de 2018. Ela tem vários blocos assim de azul se montando. E o conceito dela é o quê? Coxa de retalhos. Sabe aquelas coxas de retalho que a gente vê muito na época de São João, do interior, que são pedaços? Qual que é o conceito dela? É que na época o CSA ele tava no fundo do poço. Ele disputou a 2ª divisão do Campeonato Alagoano, que é um campeonato de expressão bem abaixo, sejamos sinceros, né? Sim. E aí ele foi voltando a galgar as posições grandes, né, no cenário brasileiro, e a camisa representa justamente isso. Em retalhos, assim, você consegue juntar um novo e formar uma coisa bonita. E por isso que a camisa se chama coxa de retalhos, porque é a união de retalhos de quem ia pro lixo, de lençóis que não serviam mais, e formou uma coisa nova. Mais uma vez, o Tom trouxe história pro web design, né? Que massa, né? Mais uma vez, fez um link da história com o negócio. Eu achei, tá fantástico isso daí. Aí a partir daí, foi vários times com aí foi interessante, que foi o do Lampião.
Sim, cara, do Lampião. Você fez um trabalho aí em conjunto com o Cangaço. Com o Cangaço, que foi quando me chamaram para fazer a camisa do Serrano, que é um time de Serra Talhada, Pernambuco. Certo. Aí quando eu fui pesquisar, eu gosto muito de pesquisar, mas assim, eu não gosto de criar camisa. Tem as cores oficiais do clube, mas eu não gosto de criar aleatório. Eu vou pesquisar o porquê da cidade e tal. Certo. E aí a primeira coisa que eu vi que Serra Talhada era a cidade natal de Lampião. Aí pronto, aí eu sugeri à diretoria que fosse feita uma camisa. É bem sutil a referência, ele tem um X aqui no meio da camisa que mostra, que demonstra as cartucheiras que ele usava. Ele usava umas cartucheiras, fazia um X, né? E aí apresentei a diretoria, achou o máximo. Quando lançou, foi, pra vocês terem ideia, é um time da segunda divisão do campeonato pernambucano. Vendeu mais do que do CSA. Caramba. Porque o Brasil abraçou. Porque quando a gente lançou como homenagem a Lampião, aí teve muito nordestino que mora em São Paulo, queria ter ela, porque meio que o Nordeste abraçou a camisa. Virou um símbolo nacional. Inclusive a família do Lampião, né? Aí eu recebi mensagem de parente de Lampião agradecendo a homenagem, que nunca tinha tido clube que tinha feito homenagem. Inclusive eu recebi um presente bem inusitado. A peixeira do Lampião, será? Foi uma pistola, cara. Uma pistola. Vou emprestar pra um cara que vai ser entrevistado depois aqui. E eu não sei como foi. Não sei como foi que ela passou no correio. Porque quando eu cheguei a abrir isso, não é possível. É a chamada 2 tiros na carreira, que você bota 2 balas. Aí eu falei, não é possível. Bem antiga, assim. Meu vô tinha uma dessa lá no interior de Pernambuco, em Barreiro. Eu conheci a Expedita, Dona Expedita. Dona Expedita, que era é a filha dele, eu acho. Né? Filho do Lampião, Dona Expedita. Expedita. Deixa eu contar essa história rapidinho. Eu tava no shopping lá em Delmiro Gouveia, na inauguração do shopping. Ela foi lá, né? E juntou várias personalidades, estátua do governador e tal. Chamaram ela lá, ela foi. Aí a minha equipe é responsável pelas instalações do shopping. E o que acontece? Todo mundo na correria de inaugurar o shopping acabou esquecendo de... Um dos reservatórios, tinham 2, um dos reservatórios acabou esvaziando, porque teve muita limpeza no shopping. E aí faltou água. Aí quando faltou água, o pessoal me chamou no rádio, não, faltou água no banheiro, eu fui lá e existia um bypass pra fazer. Tranquilo, coisa normal, só passar de um reservatório pro outro. Só que quem tava saindo do banheiro? A filha do Lampião, Dona Expedita, que tinha acabado de sair sem conseguir lavar as mãos. Aí eu cheguei, filha, Dona Expedita, me desculpa, tá faltando água aí, tira uma foto comigo. Ela disse, tirou uma foto com a equipe da Connect, que a gente tava lá, todo mundo. Expedita Ferreira. E conseguiu. E aí bacana. E só pra rememorar também, né, a memória afetiva, como o Tom passou aqui, lá no Vejão, rapaz, tinha uma senhorinha de seus 90 e tantos anos lá. E eu não sei se ela tá viva ainda, mas eu, sei lá, acho que eu falei a última vez com ela faz uns 3 anos, 4 anos atrás. E ela falando de muitas histórias que ela, na época... até disse que na época o bando de Lampião tava pertinho da casa dela e a mãe dela fez toda a refeição pro bando ali. Foi na época que ela viu ao vivo ali, né? Lampião, Ferreira da Silva, Lampião, Maria Bonita, todo mundo ali, rapaz. E ela contando, eu sou apaixonado também por história, né? E esse retrato das grandes histórias que a gente tem, essa memória afetiva, essa ressignificação também, que eu acho que é uma coisa que o Tom faz muito bem, né? De ressignificar as marcas, né? De trazer essas memórias, de conectar histórias. Então, assim, que isso realmente impacta, né? Seja uma marca símbolo de uma grande empresa, ou seja, de grandes marcas tipo futebol, né? A gente chama isso, assim, na criação de valor agregado, né? Então, por exemplo, se eu fosse criar uma camisa CSA azul com escudo, funcionaram. A torcida ia gostar, ia comprar. Só que quando você coloca uma historinha, como eu falei, da coxa de retalho, vende muito mais. Sim. Porque você vai lá e atinge o emocional. Aí o cara vê, poxa, meu time ressurgiu através como uma coxa de retalho. Ele vai lá e compra. Então, assim, se torna muito mais vendável quando você troca. Uma camisa do time lá do Serra Talhada amarelo. Eu fazer uma camisa amarela com o escudo do time ia funcionar. Só que eu boto o significado de Lampião nela, funciona muito mais. É massa porque isso tem tudo a ver com empreendedorismo, né? Porque é o entregar mais, né? Exatamente. Você pode fazer poderia fazer o convencional, mas quando você entrega mais, é mais. E aí, assim, eu fiquei muito feliz com essa tua história, Tom. Bastante. E muito massa saber sobre esse desenvolvimento. O cara que tá levando o nome de Alagoas pra longe, né?
Mas aí também eu fiquei sabendo que durante todo esse percurso, nada foi só vitória, não. Eu soube que o Tom teve um problema com burnout. Então, assim, eu já tive crise de ansiedade já. Eu acho que hoje é uma coisa que está afetando milhares, milhões, bilhões de pessoas no mundo. E é um pouco inexplicável porque às vezes isso acontece quando você está bem. No meu caso, por exemplo, eu tava bem. Não precisa passar por um trauma nem nada pra desencadear, né? E aí surgiu assim, tem gente que passa por traumas, tem gente que passa... No meu caso, eu tava bem, do nada eu comecei a sentir umas sensações estranhas, como se eu fosse ter um infarto e tudo muito difícil. E as coisas, pra você ter ideia, até me dando como exemplo sobre essa questão da ansiedade, para as pessoas conseguirem se identificar, eu começava a ficar incomodado comigo mesmo. E aí, o primeiro sinal, quando eu começava a ter ansiedade, eu tirava o relógio, tirava a pulseira, e aí eu tinha vontade de tirar a camisa. A camisa tocando em mim me dava agonia. Que negócio estranho. Eu queria, como eu quisesse se afastar de mim mesmo. Então, assim, graças a Deus eu passei por isso. Consegui significar isso dentro da minha vida, olhando pra mim de uma forma de terceira pessoa. Eu tenho aí, 2 anos que eu não tenho crise de ansiedade. Eu tive isso por um período pequeno de 6 meses, que pra mim pareceu uma vida. Que era muito difícil lidar diretamente com isso, num período que eu não tinha explicação. Nem tinha explicação. E aí eu soube que tu também teve um problema aí com burnout e tudo mais. É muito interessante tu conhecer essa história, esse lado também. O primeiro sinal que eu tive, assim, foi a baixa de produção criativa. Eu percebi, assim, eu até me questionei na época, assim, pô, será que é porque eu tô ficando velho? Será que é porque a criatividade tá acabando? E aí eu percebi, assim, não afetava tanto na parte de programação do meu trabalho, porque o programador é meio que no automático. Padrão. Você faz o que tem que ser feito. Né? Uhum. A criação não, você precisa elaborar a parte, você precisa pensar. Não que programador não precise, mas é mais quadrado, digamos assim. E eu percebi que estava ficando muito, assim, a criatividade estava ficando muito escassa, a produtividade também. Foi quando eu fui ter uma conversa com uma especialista, ela me disse, você está com burnout severo. Porque eu tenho transformado todos os meus hobbies, lazeres, em trabalho. Inclusive, por exemplo, CCA. Chegou um momento em que eu não ia mais para jogo para curtir o jogo. Eu ia para ver o que a galera estava achando de uma camisa. Eu ficava anotando. Eu ficava percebendo o feedback das pessoas quando a camisa lançava. E terminava o jogo e dizia, foi quanto que o placar? Eu não estava mais nem querendo saber. Você estava e não estava, né? Eu estava e não estava. Eu estava muito mais ali como um profissional que estava ferindo o feedback do meu produto, da minha criação. E isso para muitas outras coisas, assim, de trabalho ligado à parte criativa, né? Assim, eu estava querendo lançar um trabalho desse por ano que atingisse a parte histórica da cidade. E eu vi que não era assim. Precisa fluir normal, né? Não é aquela coisa. E até porque a gente não é uma máquina. Não é uma máquina, exatamente. Exato. Uma máquina superaquecida. Bem dizer, foi isso, né? Assim, foi quando eu comecei. E aí a pessoa que me atendeu disse assim, ó, você precisa se reconectar com o que você gosta de fazer e não transformar em trabalho. Aí foi uma união de tanta coisa, assim, porque foi no começo da pandemia. A minha filha tem entrado de férias. E aí a minha filha o tempo todo grudada no celular, no videogame. Eu tenho uma infância ligada a videogame, mas eu também brinquei muito na rua. Brincava na rua, jogava bola. E assim, hoje é difícil pra gente que tem filho deixar nossos filhos na rua, né? É muito mais complicado. E eu senti, assim, que ela tava muito ligada à tecnologia. Foi quando eu pensei em brincar com ela, assim. Comprei paleta de picolé, cartolina, isopor, pra fazer maquetes, assim, com ela, maquetinha. E comecei a fazer, e eu fui fazendo, foi lançando uma, fui botando outro, foi ficando bom, foi ficando legal. E aí eu fui vendo que eu gostei muito daquilo. Só que aí o que acontece? Eu tenho e isso é um traço também de quem tem essa idade, que é o perfeccionismo. De tentar fazer aquela coisa no mais perfeito possível, que às vezes não tá perfeito para mim, mas pro cliente já tá. E aí eu percebi que eu tava evoluindo bastante na criação das miniaturas. E aí começou o pessoal. Eita, você faz uma por encomenda. Eita, me venda essa. E eu nunca fiz por encomenda, nunca fiz para vender. Porque vou transformar de novo num hobby. O trabalho. Eita, poxa. Aí eu não permito que... Mas depende também, se pagar em uma miniatura 1 milhão já resolve o ano mas todo. Tem né? até uma história interessante, que eu fiz uma do Indiana Jones para fazer, que assim, eu faço só o que dá na minha telha. Eu assisto um filme, eu acho bacana, eu vou lá, eu gosto muito de terror, a maioria do que eu fiz é de terror. Aí eu tinha reassistido Indiana Jones, fiz uma do Indiana Jones, postei. Aí postei num grupo do Facebook que é especializado só a galera lá que gosta de Indiana Jones. Aí veio uma mensagem de um cara, disse, ó, você não me vende não, falando inglês, né? Aí eu falei, não, rapaz, eu não faço pra venda não, eu faço só pra mim, eu só mostrei pra ver o que a galera acha. Aí foi quando ele disse assim, ó, eu participei da produção do primeiro filme e eu tenho uma sala que é toda objetos colecionáveis e assim, eu tava querendo já uma miniatura, essa sua vai ficar perfeita no local, ele mostrou até a foto.
Aí ofereceu uma quantia bem boa, mas bem boa, assim, pra vocês terem ideia, 3 dígitos. Caraca! Em libras, que o cara era inglês. E aí eu vendi. A única- sim, eu já tava aqui. Eu já tava aqui. Ele, se não tivesse vendido, ia dar um Tava aqui já. Não, Ele dizendo, não, aí que não sei o quê. 3 Aí o cara 3 dígitos. Aí não sei o quê. Não, você quer dizer que não tinha vendido. Se eu não vendi, eu ia sair daqui. Eu ia Passar na casa dele agora, doido. irmão. Tu é doido, Que massa, não perdeu a oportunidade. E eu ia dividir o dinheiro com ele se ele tivesse fazer. É lógico. Mas essa eu vendi, assim, mas assim, Mas por causa da paixão do cara. é lógico né? que o valor, Não, assim, claro. quando você converte de uma libra para um real. Mas né? foi algo que não lhe fez mal também fazer isso. Então não tem assim, nenhum problema. Então, até porque eu tenho, Porque assim, você entendeu o contexto também do cara, né? O cara é Isso. colecionador. Exatamente. Tal. Aí foi quando eu pensei, porra, um cara que participou da produção do primeiro filme, eu Putz. tinha lá de 87, 86, por aí. A memória afetiva Se de fosse novo. qualquer outra situação, talvez eu não tivesse vendido, não. Assim, tanto as outras que eu fiz, já muita gente tentou comprar e eu nunca... Caraca. o Tom trouxe um exemplo muito bacana sobre a questão do burnout aí, no que ele passou, Carlos Jorge, foi não conseguir metas inatingíveis no processo, né? E aí você me fez lembrar que eu também tinha isso, cara. Foi uma das coisas que deu um gatilho pra mim, esse lance das metas inatingíveis. E aí, o que foi que eu fiz? Eu comecei a diminuir minhas metas. Por exemplo, eu tenho um hábito de, quando eu vou começar o dia, eu boto todas as minhas... Tinha, né? Porque agora eu uso um software de gestão de atividades. Mas antes eu usava um bloco de notas. Nunca gostei de usar muito papel. Sempre gostei de usar celular mesmo. Mas eu fazia bloco de notas. E aí, eu não conseguia fazer todas as atividades naquele dia. Então, eu acumulava 3. Aí, no outro dia, eu botava mais um monte. Aí, eu não conseguia. Aí, 3 da última vez, mais 2, agora 5. E isso E você derrota, né? Você, Cara, né? e isso tava me fazendo muito mal, eu sem perceber, porque eu chegava no Você final se do culpa, dia né? que eu produzi de forma absurda, porém não produzi o que estava no papel, Aí você já se derrota. e eu me deixava triste por isso, cara. Então, assim, essa dica é muito bacana pra quem, importante, para quem tá passando por uma ansiedade, ou pra quem está Metas mais curtas. Né? colocar metas atingíveis no processo, né? Sim. Porque é claro que você tem que galgar o espaço. Tipo assim, vamos dar um exemplo real. Você quer lá uma coisa grande na sua vida. Carlos Jorge queria, vamos imaginar que ele queria ser secretário, vamos imaginar que o Carlos Jorge queria ser o presidente do Brasil, meu sonho, inclusive. Aí, pô, você vai querer ser presidente do Brasil amanhã? Não, pô. Não. Você tem que galgar o seu Longo espaço aos prazo. poucos. Eu E aí, recebo... metas atingíveis aos poucos até chegar na sua meta grande. Eu recebo muita mensagem assim de designer que está começando que diz mais ou menos isso. Ele diz assim, Tom, mas eu nunca vou ter o portfólio que você tem, os clientes que tem CSA, cliente aqui e ali. Eu falei, cara, são 20 anos. Agora não, né? São 20 anos. Então, assim, quanto tempo você tá? Ah, me formei tem um ano. Bicho, com um ano eu mal tinha feito 2, 3 sites. Entendeu? Então, assim, E que é resultado rápido, né, as Tom? pessoas hoje... Acho que a rede social deu uma impulsionada disso, do imediatismo, né? né? Isso. E assim, você hoje, sinceramente, se tornou uma marca, né? Por si só, apesar do Tom Carvalho ser um designer, mas o Tom Carvalho também se tornou uma marca, uma referência no web design hoje em Alagoas e no Brasil. Mas para construir essa autoridade, realmente você vai precisar. E assim, precisou também, eu percebi ao longo da trajetória, que precisou de uma estratégia. Você não fez. Você não. Vou fazer a logo de Maceió porque eu sou bom. Não, viu? Vou fazer a logo de Maceió porque tem esse cálculo aqui da memória afetiva, tem esse resgate, impacta diretamente, papapá. Que é muitas vezes que essa geração não tem. Ela quer o resultado pleno. Mas, assim, não tem esse espaço para poder fazer, assim, ter esse cálculo do propósito, né? Por que você tá fazendo aquilo, né? Então, assim... Muitas vezes a pessoa enxerga o final, né? Tipo assim, vê lá, Tom lançou 50 logos e teve 500 mil compartilhamentos. Mas e para eu chegar naquelas 50 logos? Quanto tempo que eu não gastei conversando, pesquisando, né? Onde é que a gente encontra esse seu conteúdo, assim, pra gente seguir? Que eu já vou... Tem minhas redes sociais. A minha rede profissional é Tom Carvalho Designer, que lá tem bastante. Esse trabalho lá das logos de Maceió, ele é mais fácil de encontrar no Facebook. Porque como tá muito, eu lancei em 2015, tá muito lá para trás. Sim. E no Facebook, acho que na busca lá que você bota logos de Maceió, você encontra. Mas você veio várias matérias também. Também, foi muito repercutivo. Aqui no Potência Podcast também, né? Aqui também no Potência, né? Falar nisso, vamos deixar o Instagram aqui, Tom, para o público nosso aqui. O meu profissional é Tom Carvalho Designer. @Tom Carvalho Designer. No momento ele tá aqui com 21 mil seguidores já. O cara é bom. O cara é bom, viu, cara? Referência. O cara é referência. Tem muita coisa bacana aqui. A CCA, tem muitas logomarcas.
Bacana mesmo, muito bom. E para quem tiver curioso aí com o trabalho das miniaturas, tem um que é o Dioramas Tom, que eu botei recentemente. Esse aí tá curtindo. Outro site. É o outro Instagram, né? Que é o Instagram das miniaturas aí, esse hobby aí que eu peguei, né? Dioramas. Aqui um hobby que acabou virando um negócio rapidinho, depois voltou e vai. 3 libras de libra, 3 dígitos de libras. Eu tô pensando em largar a automação industrial, meu amigo. Eu vou fazer agora miniatura também. Muito massa. Bacana o cara de aqui de Alagoas desenvolvendo aí um conteúdo massa. Não é só... no final de tudo a gente vê que o Tom não é só um programador, não é só um designer, é um artista, pô. Agradeço bastante. Isso é arte, cara, que você tá criando, desenvolvendo, levando o nome de Alagoas aí em conjunto. Quem sabe aí daqui a pouco vários times nacionais como Flamengo. Eu fiz uma que saiu pro Flamengo já. Foi mesmo, cara? Você não é nem novidade, não posso... Então tem que fazer, tem que fazer pro Vegelense lá no Vegel, só quer fazer pro Flamengo. Só quer fazer pro Flamengo, não sei o que. Não, tem que fazer pro Vegelense, o timinho lá do Vegel lá. A edição do Flamengo que eu fiz foi um especial em homenagem ao Peu, que foi um jogador que jogou lá no Flamengo e é daqui de Alagoas. Saiu, o Zico postou, foi bacana a repercussão também. O massa é que tem, você ligado ao esporte, tem muitos alagoanos aí, tem o Pepe, tem bastante, o Firmino, né? Firmino, queremos você aqui, viu, Firmino? Você é top. Aproveitar as suas férias, Firmino. Não, eu vou fazer também. Vou comprar a passagem do Firmino, a gente falar com o Cezinha aí pra ver se ele traz o Firmino aqui pra nós. Pessoal, estamos aqui no nosso Potência Podcast. Potência Podcast é uma das maiores plataformas aqui para falar de empreendedorismo, ativista cultural. Você que é uma grande potência aqui no nosso quadro, é muito bem-vindo. Hoje a gente está falando com Tom Carvalho. Tom Carvalho é uma grande referência aqui, né, do web design, trabalha com miniaturas, né, o cara que fez grandes obras aí através do web design a nível local, a nível nacional, né, uma referência para nós aqui. Então o Tom está dando essa grande aula, né, de missão, de carreira profissional, né, de grandes entregas aqui também, de como construir uma carreira também, né, porque tem toda uma trajetória, tem uma construção de autoridade e é muito bom quando a gente chega nesse espaço, né, e você percebe no Tom a mesma simplicidade que eu conheço do Tom é a mesma de hoje, né, apesar de se construir como uma grande autoridade do web design, né, fez também a logo do Carlinhos Maia, né, que eu acompanho tudo que o Tom faz lá, e assim, mesmo com tudo isso, a gente percebe no Tom essa capacidade, né, de dividir mesmo, assim, com grande simplicidade e autoridade, né, todo esse legado que ele tem construído através do web design. Parabéns, irmão Tom. Mas é isso, eu acho que o fechamento agora é a gente falar para a prospecção do futuro. Futurologia aqui, Tom. Quais os seus ensaios para o futuro? O que é que você prospecta? E também qual é a prospecção para o próprio web design, né, no futuro? Porque a gente está concorrendo com tanta coisa. Até o metaverso, eu acho que tem design, ali, certeza. Era isso que eu ia te falar como agora. É que você vai lidar com o futuro e como você aconselha aí nosso público aí sobre o web design no futuro? Antes de mais nada, assim, eu queria agradecer pelas palavras, assim, de vocês dois, né? Assim, eu nem me considero artista, eu considero um experimentador, né? Eu experimento e para ver no que dá certo. Às vezes dá, às vezes não dá, e assim eu sigo, né? E assim, mas o que você falou foi interessante do metaverso. Eu tava vendo até uma matéria há poucos dias de que toda tecnologia nova que chegou sempre foi posta em dúvida. Rede social, o pessoal não vai funcionar. Smartphone não vai pegar. E termina que pega. E agora o metaverso está sendo postado. Será que vai pegar? Será que não vai? Eu apostaria que o futuro estaria por aí, estaria nisso. E vai abrir muito o leque para criação, né? Eu que sou da escola de desenvolvimento de site, a gente mudou muito assim em 20 anos. O site era só para computador, monitor de vidro. Hoje a gente pensa no site muito mais para celular. 80% do acesso do site é via celular. Sim. E é uma mudança que significou. E assim, será que vai ter sites no metaverso? Será que vai chegar nesse âmbito também? Então, assim, aí remonto lá para o começo quando você perguntou quem é o Tom. Eu digo, quem foi o Tom até agora? Porque pode ser que amanhã já seja uma outra versão atualizada, modernizada, minha e de todos os profissionais da área, né? Foi uma mentoria top aqui para que você... De graça, viu, irmão? Mais uma vez, o Potência Podcast foi uma mentoria contando aqui histórias de superação. Contou uma história baseada nas vitórias do cara que... O interessante é que quem conhece só o lado a camisa do CSA, a camisa do Cangaço, não sabe o que o cara passa por trás, o quanto que o cara teve que ralar para chegar nisso. E, inclusive, enfrentar, além de... Pra você ter ideia, né?
como a gente é julgado, principalmente profissionalmente. O cara cometeu ali um erro que não foi nem dele, foi de produção da camisa. E isso daí acabou trazendo um transtorno muito grande para ele, até um risco de vida pro cara, né? E o cara teve que enfrentar isso. E aí teve burnout. E aí no meio do processo de família, tem estudo, tem capacitação, tem tudo isso para chegar ao profissional que ele se dedicou para ser. Então, Tom, para te encontrar, diz aí tuas redes sociais pra turma aí do... Tem lá, meu Instagram profissional é Tom Carvalho Designer. Tem o meu site também, tomcarvalho.com.br, que tem lá todos os trabalhos reunidos. E o Instagram, né? Que é o Tom Carvalho Designer. Quem tiver curioso aí de ver os trabalhos, cata lá que vai achar alguma coisa. Já dei uma olhada aqui, cara. Cada desenho sensacional, viu? Top. E sim, eu tenho curiosidade dessas miniaturas aqui. Tu faz com o quê? Tudo artesanal, cara. Mas o material é... Tudo artesanal. Assim, palito não tem nada de material profissional. É palito de picolé, é areia de xixi de gato, Tá pega. Então, tem um monte lá em casa. É casca de sururu. Na minha casa, na casa do Marcos, tem um monte. É tudo que você imagina, assim. Que massa, bicho. Cada uma massa aqui, eu tô olhando, viu? Esse Instagram é o Dioramas Tom. Muito massa. Uma originalidade absurda, né? O bacana do miniaturista é tentar fazer a pessoa confundir se é foto ou se é maquete. Caraca, mas é surreal. Eu vejo que você tem um céu aqui, né? Muito massa. O céu, eu tiro, geralmente, quando ela tá pronta, eu tiro foto dela céu aberto, né? Pra que dê essa sensação de que é verdadeiro, real, Caraca, né? Tem gente que se passa, que acha que é real mesmo. Eu mesmo, as minhas maquetes, toda vez eu levava zero na escola, bicho, porque era só os palitos de picolé, jogava um carvão em cima assim, e o Tom Carvalho dando aula aqui pra nós. Mas tem assim, depois desafiar o Tom aqui, para no próximo episódio do Potência Podcast ele trazer uma maquete aqui pra nós, uma miniatura, na verdade, não profissional, é miniatura, só pra gente mostrar, fazer um segundo episódio aqui. Exatamente. E outra coisa, ele fazer um em memória da favela do Vergel, que tá indo pro museu, lá a favela do Vergel, né, já uma grande revolução social que tá acontecendo, e aquela comunidade ali tá ganhando grande dignidade com grandes políticas públicas, e deixar um legado aí, deixar a memória afetiva acesa de como era. E como é que o futuro está se tornando daquele local que está sendo esplendoroso? Já deixo o compromisso aqui de que eu vou em breve aqui voltar para apresentar vocês com essa maquete de lá. Até porque a ideia é que a gente não veja mais as favelas na vida real. Que fique pelo menos só na miniatura. É verdade. Show de bola. Que fique só na memória. Aqui o cara que está trabalhando gigante para que isso aconteça, viu? Carlos Jorge, grandes comunidades do Brasil, né? Tá ganhando a grande revolução. A gente tá realmente odiando a pobreza e a gente quer a prosperidade, meu amigo, né? Seja na periferia, seja nos bairros nobres, a gente só quer que o cano da prosperidade alcance todo mundo e que haja justiça social. E é isso, pessoal. Tivemos aqui em mais um Potência Podcast, uma grande plataforma a nível global, porque a gente já chegou no mundo, certeza, né? Queremos também, mas queremos você também, Bill Gates, aqui, viu? No também. Potência Podcast. Já no inglês. My name is Erickson Henrique. My name is Carlos, I'm from Vergel. Tamo junto. Esse é o seu, nosso Potência Podcast com Tom Carvalho hoje. Deu uma aula pra nós. Tamo junto. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, Tom. Valeu. Chega batendo. Valeu. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Um abraço. Tamo junto. Valeu.